Fala aí, galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bom, hoje eu queria falar sobre a importância da gente viver o presente, essa doença que tem na vida adulta, né? De sempre estar pensando no amanhã, sempre estar pensando no futuro. Esse futuro que quando chega a gente pensa no outro futuro, então a dificuldade que nós como adultos temos em viver o presente, né? E quero falar também um pouco sobre esse fim de semana meu. Aconteceu algo bem peculiar, tem a ver com a questão da memória, e isso me fez refletir. Todas as coisas que acontecem na minha vida, assim, tem coisas que eu paro para pensar e fico pensando, o que aconteceu? Eu encontrei um antigo colega meu, eu não lembro, eu olhei, eu sabia que eu conhecia ele, eu cumprimentei ele e eu falei, fui bem honesto, falei, cara, não lembro do seu nome, cara. Ele olhou pra mim e falou, também não lembro o seu, mas eu sei que eu te conheço. Pô, aí, resumindo a história do porquinho, eu fiz 6 meses de um curso, né, que eu não gostei, né, na época faculdade, depois eu acabei fazendo rádio e TV, né. Mas era um curso de multimídia lá e não tinha nada a ver com o que eu imaginei que fosse, enfim. Acabei conhecendo pessoas lá e eu nem lembrava mais de nada disso, cara. Isso é uma informação que estava ali praticamente adormecida. Eu não lembrava mais dele. Aí, conversando, comecei a lembrar. Ainda eu achei que era uma coisa, eu achei que era na época do colegial, não era, na época de faculdade, aí vai conversa aqui, conversa ali. Aí que eu me toquei, sabe? Fui lembrar. Eu falei, caracas, né? O que eu fiquei pensando? Falei, nossa, como que a nossa memória, ela é seletiva, né? Tipo, o que não importa, o que não tem relevância, vai ficando meio que de escanteio. Cai no abismo do esquecimento, afinal de contas são informações inúteis, né? E aquilo só se tornou útil a partir do momento que eu estava ali, né? Que eu precisei lembrar, mas é interessante como que a gente esquece, né? Tipo assim, momentos que a gente viveu, emoções, sentimentos, dores, sofrimento, tudo aquilo era como se, quando ele começou a lembrar daquele período, foram 6 meses só da faculdade e tal, mas é como se tudo aquilo nem tivesse existido. Aquilo estava tão adormecido na minha memória, estava tão oculto, que foi difícil até de lembrar. Eu tive que fazer um esforço. E as minhas memórias daquela época também são bem vagas, né? A gente não consegue lembrar de tudo. É outra coisa curiosa, né? Você imagina, olha que curioso, né? Você imagina se você for escrever os 6 meses, vamos supor que você tenha a minha idade aí, 40 e poucos anos, 42. Aí eu peço para você, lá há 10 anos atrás, no mês tal, o que você fez durante aquele dia? Você não lembra de nada, cara. Ainda que hoje nós temos câmeras, fotografia, tem bastante equipamento para registrar, né? Mas é curioso ver que a nossa memória, ela é bem frágil, né? Porque se não é uma informação, se não é uma informação que você está ali constantemente usando, a gente acaba esquecendo, né? O cérebro não prioriza isso, prioriza só as informações que estão sendo usadas, e informação inútil vai caindo no poço de esquecimento, e se eu não visse essa pessoa, eu nem lembraria mais disso aí, entendeu? Então, eu fiquei pensando, falei, nossa, né? Como que as coisas são frágeis, fugaz, tipo assim, passa tão rápido, é uma coisa que efêmera é a palavra, né? As coisas simplesmente vão e tudo aquela realidade não existe mais, nada daquilo, as pessoas, nada, aquele momento que eu vivi ali, nada mais existe. E a coisa chega num ponto que nem lembrava mais da pessoa. Eu sabia que eu conhecia, você vê que curioso, né? Eu sabia que eu conhecia, eu tinha 100% de certeza que eu conhecia a pessoa, mas eu não sabia nem de onde nem de quando. Aí tive que conversar e tal. É meio comum, acontece isso comigo às vezes, de encontrar pessoas que eu não lembro o nome, não lembro. E eu aprendi a falar na cara. Eu falei, cara, você vai me desculpar, mas eu não lembro. Eu não fiquei fingindo, não. Falei, não lembro, você me ajuda aí. Aí ele lembrou, falou, nossa, faz tempo pra caramba, isso já faz, sei lá. Eu nem sei quanto tempo faz, tanto tempo faz, entendeu? E aí essa questão da memória, né? Eu acho que
uma das coisas que e também me incomoda nessa vida adulta é essa questão de a gente não conseguir viver o presente, né? Então, a gente está tão preocupado com o dia de amanhã, tão preocupado em pagar as contas, ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ai, tem que ir não sei aonde. E o presente parece que não existe, né? Parece que o presente é meio que, nesse contexto, o presente é uma prisão, né? Você está preso aqui e você queria estar lá no futuro lá. Só que quando aquele futuro chega, você não aproveita aquele futuro, você já vai pensar no outro. E no outro, e no outro, e no outro. E quando você vê, acontece que nem com eu, você não lembra mais, fala, caraca, quanto tempo passou? Não lembro mais das pessoas, não lembro mais. Então, uma das coisas que eu tenho procurado fazer, principalmente também tem isso no mundo dos games, também tem isso. Sempre que tem uma iminência de um novo videogame, a galera fica preocupada, ai, o que você vai fazer agora? Tipo assim, como se o que eu tivesse hoje, meu videogame, o que eu tenho hoje, fosse perder valor, fosse desaparecer, não fosse ter mais utilidade, entendeu? É como se, sei lá, vai sair um carro novo e por causa do carro novo o seu carro para de funcionar, não tem mais utilidade, não faz sentido, entendeu? Então, aí entra na questão do consumismo, então essas coisas eu tenho procurado trabalhar de uma forma mais tranquila. Peraí, né? Por que eu vou comprar algo novo se o que eu tenho está me satisfazendo? Por que eu vou gastar em algo que não tem necessidade? Por que eu vou gerar um sofrimento? Esse é o grande ponto. O sofrimento sempre vai existir, ele é inerente à nossa existência, essa realidade, que já falei em vários vídeos sobre isso, né? É o sofrimento. Agora, por que eu vou gerar sofrimento desnecessário para continuar no mesmo estado? Então, se você vai se submeter a algo para ter um maior conforto, eu vou trabalhar, vou pôr um ar-condicionado em casa, para nos dias de calor eu ter mais conforto, eu não ficar incomodado, eu conseguir dormir com mais tranquilidade, eu ter mais... que é muito mais agradável, né? Beleza, esse esforço é um sofrimento, dependendo do caso, você vai ter que trabalhar mais, faz hora extra e tal, você acaba pagando isso. Ok, isso tem uma justificativa, é plausível e acaba sendo útil. Agora, você vai fazer algo que não vai te propiciar nada, você fica lá naquela angústia, né? De querer algo, que aí você começa a projetar, aí você para de viver o presente, né? Você para de viver o presente e começa a projetar lá no futuro, Aí quando o futuro chega já não tá bom, aí entra o que o Schopenhauer fala, né? O tédio de possuir. Então, eu aprendi a entender que a minha memória é frágil, que não dá para confiar nela, e não vale a pena se apegar, porque se não for uma informação útil, vou acabar esquecendo de qualquer forma. Aí você vê, né, o lance da memória, eu estando lá cumprimentando essa pessoa, aí eu vi como a vida ela é fugaz, né? Como as coisas se dissolvem, ali eu pude perceber que nada do que, se eu tivesse me apegado a qualquer coisa de lá, nada daquilo teria sobrado, acabou, não existe mais. Então foi só um momento, foi só um sopro, né? E acabou. Eu nos outros vídeos falo que é um peidinho, né? Dá um peido, fede um pouquinho, né? Eu resumo a vida, isso é um peidinho, né? Solta, dá aquele peido, vem fedor, acabou, já era. Basicamente é isso. E a questão da gente não conseguir viver o presente, isso é um dos grandes males, né? Que também acarreta na questão de ansiedade. Você não conseguir viver o presente, você ficar nessa paranoia. E também não deixa de ser uma arrogância do ser humano, né? De você ficar pensando no futuro, achando que... Como se você tivesse certeza que vai viver. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe nem se vai estar vivo, você não sabe de nada. As circunstâncias mudam, então esse negócio de ficar preocupado com o futuro, né? Esse negócio de querer ficar vivendo o futuro e esquecer o presente, isso aí realmente... Isso não traz paz, né? Isso traz perturbação. Eu não estou dizendo que você não tem que pensar no futuro no sentido de, bom, eu tenho um objetivo, tenho um sonho de ter minha casa, eu tenho um sonho de ter isso, você planejar o seu futuro no sentido de ter uma meta, de ter um objetivo, show de bola. Eu não estou falando disso. O que eu estou falando é de pessoas que não conseguem aproveitar o momento. Elas não conseguem simplesmente relaxar, sentar,
curtir o momento com a família, curtir um filme, curtir nada. Ela está sempre pensando no futuro, ela está sempre ansiosa, sempre querendo mais, sem pensar, sai consumindo as coisas, comprando sem necessidade, não tem planejamento, não tem uma... É tudo regido pelo impulso, né? Não é nada racional. Então isso não é saudável. Você tem sim que ter seus planos, mas deixa fluir, entendeu? Deixa fluir, não fique preso a isso, entendeu? Não deixe que isso te escravize, né? Então, até a questão do dinheiro, né? Tem pessoas que acabam se tornando escravos do dinheiro, então já perdeu até o sentido, e eu já conheci pessoas assim, já perdeu o sentido. O cara trabalha, o cara tem uma vida estável, tudo, e ele ainda tá naquele loop automático, achando, não, por que você trabalha? Eu quero dinheiro porque para sobreviver. O cara nem sabe mais por que ele quer dinheiro, entendeu? Já não tem mais nada a ver com sobrevivência, com paz e tranquilidade, entendeu? Aí virou ganância, virou uma coisa que não tem sentido nenhum, entendeu? Uma coisa que não... A pessoa já tem uma vida estável, já tem uma vida tranquila, e ela quer mais, e o presente não tá bom, porque ela quer mais, ela sempre pensando em ganhar mais, fazer mais, e aquela coisa, você fala assim, mas peraí, pra que tudo isso? Quando é que você vai aproveitar isso, o que você tem? Quando é que você vai sentar, ficar tranquilo, conversar com os amigos, quando é que você vai tirar um tempo para andar e olhar para o céu, ver a natureza, respirar um pouco? Quando é que você vai fazer isso? Quando é que você vai fazer algo que realmente você gosta, que te dá prazer, alegria? De repente, como já tem amigos meus que gostam de andar de bicicleta, o cara gosta de andar de bike, tem amigos meus que gostam de natação, de surfar. Quando é que você vai? Gosta de ir na praia, ficar vendo a praia? Então, cada pessoa tem um gosto, né? Tem amigo meu que adora, tem fotógrafos que gostam de fazer fotos de natureza, essas coisas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa ansiedade que faz a gente fica preso numa roda de ratos. E no final das contas, o tempo passa, muitas das suas memórias vão acabar sumindo em nada, e aí você olha e fala assim, pra que tudo isso? Né? O que eu fiz da minha vida? Né? São coisas que é importante a gente pensar. Depois que eu comecei a pôr o pé no chão, a analisar, eu acabei me desprendendo de muita coisa, sabe? Coisas que hoje, tipo assim, eu não tenho mais tantas ilusões e ficar criando coisas, sabe, eu aprendi acho que quando você começa a viver cada dia, eu tô nessa fase, sabe, eu tenho praticado isso. Quando você começar a viver cada dia da sua vida como se ele fosse o último, como se fosse uma experiência única, passageira, quando você começa a agir com essa... Eu sei que vocês vão achar meio bizarro o que eu vou falar, mas com essa gratidão, por mais que tudo isso aqui seja um inferno e nada tenha sentido, a partir do momento que você busca o seu próprio sentido e você começa a ser grato pela experiência de estar aqui, até porque não tem muito o que fazer, né? Eu não tenho opção, né? Eu acredito que o melhor caminho é o caminho da gratidão. Eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso do que o caminho da ingratidão, porque o caminho da ingratidão só gera mágoa, você não tem paz com isso. Então eu acho que eu já estou aqui, beleza, não tive escolha? Não. Tenho consciência disso? Sim. Não tive escolha? Provavelmente, se eu tivesse que escolher, eu não escolheria existir aqui, mas isso é uma situação hipotética, isso é algo que foge do meu controle e eu não tenho o que fazer. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? Bom, eu posso controlar como eu vou seguir daqui para frente. E como que eu vou seguir daqui para frente? Com amargura, com raiva, com ansiedade? Não, cara. Não, pelo contrário. Eu vou seguir o fluxo. A definição... Eu sei que vai ter muitas pessoas que vão ter uma dificuldade tremenda em entender o que eu vou falar. Mas se vocês buscarem isso, vocês vão entender. Eu estou numa fase onde eu estou abraçando o todo, o nada. E o que é o todo? É o nada. A maior parte do universo é nada. A partir do momento que você abraça esse nada, o que é esse nada? Tudo vai acabar em nada e eu estou caminhando para o nada. Não tem um propósito nenhum. Então, o melhor caminho é para você abraçar o nada. É você simplesmente deixar o fluxo da vida seguir, aproveitar, não se estressar, né?
Comigo acontece vários acidentes que eu tô lá fazendo, acidente não, incidente. Eu tô ali fazendo uma coisa e de repente, pô, eu preciso, o telefone toca, eu preciso fazer algo que eu não queria fazer porque eu tava ali no meu cantinho jogando videogame. Na hora vem aquela raiva e tal, depois fala, não, bora, deixa fluir. E é a melhor coisa, cara. Quando você faz isso, a vida começa a fluir melhor, né? Eu não me preocupo com o dia de amanhã, até porque o amanhã não existe, o que existe é o agora. Não me preocupo. E a partir do momento que a gente começa a viver um dia de cada vez, um passo de cada vez, com racionalidade, com tranquilidade, com consciência e lucidez, consciência e lucidez essa que você obtém através de práticas meditativas, de você tirar um tempo, porque não pense você que vai vir do nada, já falei isso 1 milhão de vezes. Tem pessoas que acham que vai ficar rezando, Deus ou alguma coisa, vai vir e vai vir essa paz. Não, não vai vir porra nenhuma. Você só vai conquistar isso se você buscar. A partir do momento que você começa a se conhecer, você começa a entender a si mesmo, as coisas começam a fluir muito melhor. Mas isso é um passo que você tem que dar. Ninguém vai fazer por você e nenhuma entidade cósmica, não existe nada disso, é você. Se você quer que aconteça, você tem que ir lá e fazer acontecer. Você tem que ir lá e falar assim, não, se ela falou lá para entrar uma meia hora, vou fazer isso então, vamos ver se funciona. Vai lá, faz o teste. Começa a fazer isso. Tira um teste ali, fecha o olho. Não precisa pensar em porra nenhuma, só em respirar, mais nada. Só de você aquietar a sua mente, só de você focar no agora, isso já ajuda pra caramba, cara. Você vai ver como sua mente ela é perturbada. Você sempre quer as coisas, você vai olhar pra sua mente e fala, caralho, por que eu tô preocupado com algo daqui a um mês? Eu não sei nem se eu vou estar vivo daqui a um mês. O que eu tô preocupado com isso? Tem algo agora que eu possa fazer, por exemplo? É algo que eu tenho que fazer agora por causa daqui 20 dias? Não. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Não. Então, dane-se. Porque tem a questão, né? De repente você tem um evento, alguma coisa, dali uma semana, você tem que preparar, você tem que fazer os preparativos para aquele dia. Ok, show de bola. Se tiver algo que você possa fazer nesse presente que precise, ok. Mas se não tiver nada, esquece, cara. Relaxa. Deixa fluir. Simples assim. E isso com certeza vai te trazer paz. Do contrário, você vai ficar no piloto automático e eu não espere ter que parar. Infelizmente tem pessoas que param para pensar na vida quando dá alguma doença, vai parar no hospital. Aí o cara é obrigado a ter que ficar ali. Aí ele tem que parar, porque não tem jeito de estar lá no hospital, na cama lá, com um doente, tomando soro. Aí o cara tem que parar para pensar. Aí ele fala, pô, então? Não precisa ser assim. Não seja tão estúpido a ponto de o seu corpo ter que gritar, ter que colapsar para você fazer isso. Então, enfim, tudo isso toda essa reflexão veio por causa dessa questão da memória. E eu percebi que você se apegar às coisas e você ficar se apegando às coisas, né, que já foram, ou qualquer do passado, tudo, né, você se apegar. E você ficar preocupado com o futuro, cara, isso aí vai acabar tudo em nada. A partir do momento que você tem consciência, você simplesmente deixa fluir. Né? Ah, eu posso fazer alguma, eu vou lá, faço. Ah, não dá para fazer? Paciência. Né? Tudo dentro das suas limitações. Então é isso, galera. Esse foi o pensamento. Hoje eu divaguei bastante, né? Mas eu precisava fazer esse vídeo aqui porque foi uma experiência muito, muito bacana. E se você já teve uma experiência assim também, de encontrar alguém das antigas, amigo seu, colega, deixe nos comentários. Quero saber da sua história também. É interessante a gente olhar para o passado e ver que tudo aquilo lá acabou em nada e que não existe mais. E que se eu tivesse ficado preocupado, os meus estresses, tudo que aconteceu lá não valeu nada, acabou em tudo e nada. Então, por isso que eu levo uma vida bem mais leve agora. Porque eu sei que com o tempo ele vai dissolvendo tudo, né? Ele vai apagando tudo gradativamente. E de vez em quando você se toca e fala assim, nossa, cara, nem lembro mais nada, caramba, foi um período, nem lembrava mais. Beleza? Então é isso aí, galera. Obrigado pela companhia. Se você quiser, deixa o like. Se não quiser também, pode deixar o dislike. Com relação a se inscrever no canal, aí fica com vocês. Eu não gosto, de falar bem a verdade, você não vai ficar lá pedindo. Eu não gosto de inscrever no canal, ative o sininho, blá blá blá. Faça o que vocês quiserem, entendeu? Eu vou ficando por aqui. Muita paz e até a próxima.